Olá, amigos. Mais uma edição do programa Capital Mística. E nesta edição vamos fazer algo especial para o Natal, que se aproxima com muita velocidade. Quando eu falo em Natal, eu fico dividido. Parte de mim pensa no nascimento de Cristo, vem um sentimento místico, um sentimento religioso, mas a outra parte de mim, e essa eu não gosto muito, vem naquela loucura de comprar, dar presente, receber presente, providenciar comida, providenciar bebida, ver o pessoal se entupindo de comida, de bebida, numa, às vezes, falsa alegria, e enchendo a cara. E, meu Deus, não era bem isso que eu imaginava para um Natal, principalmente já na fase de vida que eu estou. Mas, seja lá a maneira como você, telespectador, encara o Natal, esse programa é dirigido para vocês. E eu decidi, dentro do espírito que anima este programa, de desmistificar o oculto, o sobrenatural, o misterioso, e aqui nós vamos desmistificar especificamente hoje o oculto. Eu vou passar para vocês algumas informações sobre as origens do Natal, as verdadeiras origens do Natal, que, pasmem, antecedem e muito as origens do cristianismo, sem querer criticar o cristianismo nem nenhuma outra religião, por favor. Para isso, eu trouxe um bom amigo de conhecimento relativamente recente, mas que eu aprendi a admirar e respeitar como pessoa humana e principalmente pelo seu conhecimento, porque eu me rendo ante a sua cultura, o seu sentido de pesquisa. Então, quem hoje vai, entre aspas, entortar os nossos arames, é o meu convidado de honra, Jorge Antônio Ouro, que já esteve aqui anteriormente em outros programas, falando sobre uma porção de coisas que ele domina. Muito bem, então indo direto ao nosso tema, Jorge, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui. Você realmente é uma caixinha de surpresas e eu estou morto de curiosidade para saber um pouco sobre a diferença entre o Natal, o verdadeiro Natal, e o Natal que hoje se perpetua aqui no Ocidente, né? Vamos lá, amigo. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, Jaime. É uma satisfação, uma honra estar aqui com você, não é? Obrigado. Agradeço as palavras que você disse agora há pouco sobre minha pessoa, recíproca, completamente verdadeira. Admiro muito você, o teu trabalho. E falar para quem está nos ouvindo que isso, a gente já falou da outra vez, né? Para mim é uma celebração. Quando a gente se reúne e arruma um tempo nessa vida tribulada para falar sobre coisas verdadeiras, reais, coisas da lei, coisas que libertam, né? Isso é uma celebração em todos os sentidos da palavra celebração, né? Com relação ao Natal, né, é uma coisa assim, muito interessante, porque quando a gente fala Natal hoje, como você muito bem disse, a gente associa a um período muito interessante do ano, porque é férias, é festa e é um dinheiro adicional, não é? Essa coisa da associação imediata que se faz. Mas tem várias outras coisas, né, com relação a isso, que não seja só essa abordagem ocidentalizada, deteriorada, que seria a questão do Natal, né? Primeiro, uma coisa que é muito importante a gente destacar é que mesmo o Natal tendo essas nuances de consumo, essas nuances, né, de assim, um hábito, outro um pouco mais desenfreado, essa época ela ainda é como se fosse uma pausa, né, uma época diferenciada na insanidade que move a humanidade o ano inteiro.
Então se faz guerra, se detesta o vizinho, o chefe, quem seja, o ano inteiro, mas no Natal, não, pô, vou perdoar esse cara. Chega lá, nem que não seja totalmente verdade, tá? Feliz Natal. Né? E por um segundo sequer, você expressa para aquela criatura, né, alguma coisa de bom, né? Baixa-se a bola. Baixa-se a bola. Isso por si só já justificaria o Natal para essa pessoa. Agora tem uma expressão máxima, né, assim, divina do que seria o Espírito do Natal, que é o seguinte: você imagine uma criança escrevendo uma carta para o Papai Noel, colocando o que de melhor há nela, né, para alguma coisa que ela acredita muito que exista e que tem a ver, assim, para ela com a questão da felicidade, do presente, da descoberta, do novo, né, assim, da compensação, escrevendo uma carta para o Papai Noel e deixando embaixo da árvore de Natal, que a gente já vai conversar qual é que é o simbolismo, a carta para o Papai Noel, um leite para ele tomar e um biscoito de Natal, sabendo que ele vai vir e vai levar essa carta, beber o leite, comer o biscoito, né, e pode ou não deixar o presente, mas só pode não ter isso dali, significa que ele veio na casa dela. Então esse momento da criança fazendo isso, e o dia seguinte, né, a surpresa, o espanto dela em ver que isso não está mais ali, que o bilhete foi embora, o leite está tomado e a bolacha está comida. Então, se uma criança sentisse isso, uma única criança no mundo inteiro sentisse isso uma vez só no ano, boa parte da humanidade já estaria bem encaminhada. Então, esse é a parte positiva que a gente tem que ver na questão do Natal, né? Lógico que são consumo, essas coisas a gente pode até conversar a respeito, né? Com relação ao mito do Natal, né? Assim, o que é o Natal no Ocidente. Então, primeiro fala o Natal no Ocidente, né? Então, o Natal, ele é celebrado no dia 25 de dezembro, como se fosse o nascimento de Jesus. Em seguida, a gente pode, inclusive, conversar sobre Jesus, né? Que é uma realidade histórica, não é mito, né? Então, se coloca o nascimento dele em 25 de dezembro, né? Acontece que 25 de dezembro sempre foi uma festa pagã, né? Na Roma Antiga, que era chamada de Saturnália, dedicada a Saturno, né? E também a Saturnália ela envolvia, assim, ficava 3 ou 4 dias, ou um período que coincidia com o período chamado solstício de inverno. Então, o 25 de dezembro é uma data, né, que é uma festa pagã no mundo inteiro. Planetária, exatamente, e adotada como o nascimento de Jesus, né? Aí depois, em determinado período de Roma, 25 de dezembro foi eleito como Solis Natalis Invictus, o dia do nascimento do Sol Invicto, ainda por um imperador romano, que nada tinha a ver com a Igreja Católica, né? 25 de dezembro. Nessa época, a Igreja Católica não festejava o nascimento de Jesus. A festa maior da Igreja Romana era a Páscoa. Depois se passou a festejar o nascimento de Jesus em 6 de janeiro, a Epifania, que é o dia da visita dos Reis Magos a Jesus, né, ao Yeshua. Depois, então, em determinado momento, a Igreja, na tentativa de converter e de mudar a cultura dos povos ditos pagãos, né, então ela transfere a comemoração do nascimento de Jesus de 6 de janeiro para 25 de dezembro. Então, essa é a origem do 25 de dezembro. 25 de dezembro é uma festa, é uma data que tem a ver com o solstício de inverno e é que é celebrado por todos os povos no mundo inteiro e que era considerada uma festa pagã, e que em Roma primeiro era a Saturnália e depois era o Solis Natalis Invictus, que tinha a ver daí com Mitra, com Apolo, esse tipo de coisa. Agora, solstício de inverno no hemisfério norte. Para nós aqui não tem nada a ver, exatamente. Do verão. Não digo isso, a razão em Roma de ter se adotado. Sim, isso, né? Agora para a gente é o contrário, é o solstício de verão, exatamente. Aí, uma vez adotado isso, então começou a se desenvolver, se expandir. Então, isso se expandiu logo para a Grécia como um todo, para a Itália como um todo, e aí começou a se expandir para assim, a parte mais extensa, onde mais alcançava o domínio romano, né? E depois se transformou numa festa aí, hoje celebrada praticamente no mundo inteiro, mesmo nos países orientais, onde não se tem o Jesus da Igreja Romana, né, como o avatar ou a divindade. Mesmo assim, 25 de dezembro é considerado como uma data secundária no calendário, mas que é feriado. Assim, se pega hoje na China, se cultua a festa do Natal. No Japão, a festa do Natal, a presença do Papai Noel. Então, virou uma festa, uma coisa mundial.
né? Mas com essa origem. Agora, porque desculpe, com relação assim, daí ao 25 de dezembro, se Jesus nasceu em 25 de dezembro, né? Obviamente que não, né? Os historiadores romanos e a ciência oficial hoje, ela toma o nascimento dele como em menos 4 antes de menos 4 antes de Cristo, né? Com relação à data em que ele nasceu, na Bíblia está dito que daí na época que Jesus nasceu, os pastores aí ficavam com os rebanhos ao relento e dormir e tal, festejando, né, o nascimento dele. Isso seria mais ou menos em julho, por aí, agosto. Exatamente, porque nessa época, dezembro, né, na região da Palestina, frio. Belém, Jerusalém, é impossível, neva, né? Inclusive. Exatamente. Então, e como é que um pastor vai aguentar com o rebanho dele à noite, de madrugada? O rebanho lá... era o máximo do valor que se tinha à época, né? Então nenhum seria maluco o suficiente para fazer isso. Né? Então, de onde se pressupõe que mesmo biblicamente o nascimento de Jesus é outro, né? E esse atribui o nascimento dele para 1º de março, 3 de março, para outubro, para dezembro, uma série. Logicamente, a origem e o nascimento dele é outra história. Não, né? Isso são outros 500. São outros 500. Agora, ainda sobre o Natal, historicamente, pelas tuas pesquisas, onde se tem notícia de que o Natal, como o Natal, foi comemorado primeiro? Tá. Primeiro, assim, a questão do Natal, ela tem a ver com um rito, né, com conhecimento que vem desde o início da gênese humana, que é o rito da Mãe Divina. Né? E que Mãe Divina? A Danare para os Brahmanes, Vesta para os romanos, Afrodite, a Jaci, para os Yorubás africanos, Iemanjá. Né? Então, Ísis para os egípcios. Ísis para os egípcios. Né? Então, Maia, né, para os Vedas, que é a grande mãe. Então, sempre a questão da natalidade, ela esteve ligada à questão da grande mãe, de um rebento, de um filho, né, que é a expressão da divindade. Sempre teve um anunciador, ou um anjo, ou um Yokanã, ou um profeta, e sempre há uma tentativa de impedir que ele nasça ou que ele faça o trabalho dele. Isso é básico. Isso vem desde o início, por exemplo, da raça ária, que são centenas de milhares de anos antes da nossa era. Nossa Senhora. Muito bem. Meus amigos, nós estamos indo para o nosso comercial. Eu tenho certeza que vocês estão com os cabelos em pé e bastante curiosos para continuar a ouvir essas notícias surpreendentes que, pasmem, são verdadeiras. Ninguém está inventando nada. Tudo isso... São dados históricos. São dados históricos tirados de pesquisas sérias. Portanto, vocês querem mais? Com certeza, depois dos comerciais. Muito bem, amigos telespectadores, estamos de volta entrevistando o pesquisador e estudioso Jorge Antônio Ouro, e que hoje o tema aqui do nosso programa é o espírito do Natal. Bom, Jorge, eu tinha te perguntado então onde foi comemorado primeiro, né, o Natal e tudo, e você me disse que isso já vem de milhares e milhares, milhares de anos atrás aí. Ok, e em que área do planeta, mais ou menos, começou essa tradição do que seria a questão da Virgem Mãe, a questão do nascimento de um ser iluminado? Ela começou com o que seria o berço da raça ário-semita, a raça branca, na meseta do Pamir da Índia, e dali ela se estendeu para toda a humanidade, né? Porque, lá pelos lados da Índia, então. Exatamente. E aí, sempre que a Índia é considerada a mãe da humanidade atual e o Egito é o pai, né? Então toda essa tradição vem dali. E tem uma coisa que se assemelha muito com a questão do que é o Natal hoje, né? Então, tem Tuastri, né? É o divino carpinteiro, né? Ele é o pai. Aí Tuastri desposa, casa com Maia, a mãe das mães, a grande mãe, né? Virgem Mãe, que vem, de onde vem toda a tradição das virgens mães, né? Todos os cultos, né? Das deusas vestais, até as ordens das filhas de Maria, filhas Alamirá, a grande mãe, então tudo isso vem daí, né? Então, Tuastri, esposa Maia. Dessa união nasce Agni, o filho. Agni, né? Em sânscrito é o fogo. Quando o Agni nasce, ele nasce para reger os destinos da humanidade. Veja a semelhança com o que a gente está conversando, a questão do Natal do Ocidente, né? Então, Agni nasce para
dirigir os destinos da humanidade, é uma criança pré-determinada, né, preparada divina para isso, né. Aí Agni, né, nasce num local, né, que pode ser chamado como Apta. Apta é uma palavra atlântica que é o lugar da morada do sol. E Agni é o fogo e também é sol. Hélios Actalai é o Buda do ciclo, né. Aí então quando Agni, né, nasce no Apta, né, ao lado de Agni fica Vak, V-A-C-H. V-A-C-H em sânscrito, Vak, é o Logos Criador. Então é a própria divindade não manifestada se colocando frente à divindade manifestada. E aí então a vaca do presépio, né, não é uma vaca, é Vak, em sânscrito, que é o Logos Criador, né. E aí então o sacerdote pega depois Agni, né, e ungiu com manteiga clarificada, de onde vem a questão do batizar com os olhos, né? E uma vez ungido com manteiga clarificada, de onde viria o nome de uma área do mundo, onde mais tarde se manifestaria novamente a divindade, mantiqueira, não é? Manteiga clarificada. Então, uma vez ungido, Agni se transforma em Acta. Acta, em sânscrito, é o iluminado, que em grego é o Christus, o Crestus, Jesus o Cristo. Bom, meu velho pai dizia, enquanto ainda estava aqui neste planeta, que a gente tem que procurar saber o porquê das coisas. Então, E também ele dizia que não há nada que não tenha um porquê, né? Ele era adepto da causalidade, né? Tudo tem que ter uma causa, né? Exatamente. E, bom, com isso aí, eu imagino que os telespectadores estão dizendo, ah, bom, então todo esse negócio tem um porquê e já vem lá de trás, mas bota lá de trás nisso. Sim, são centenas e centenas de milhares de anos. Né? Então, isso não invalida o Natal cristão, né? Isso mostra que a questão da natalidade, a questão da natividade, da Virgem Mãe, do ser iluminado que vai dirigir os mistérios, né, e os destinos da humanidade, é uma coisa real e que acompanha a própria gênese do ser humano. Né? Então, é uma coisa séria e real. Agora, daí lógico, cada povo, cada cultura, cada religião dá a tônica que quer a Adapta a sua maneira de exato, ser. Coloca um entorno para deixar consumível por aquele povo, não é? Depois tem a questão na sequência do Ieseus Krishna, né? Então veja, Jesus Cristo, Ieseus Krishna, Krishna do Hare Krishna, né? Nasceu em 3500 a.C., né? Então na filosofia, na Vedanta, é dito exatamente o dia e a hora que ele nasceu, né? E aí, então, e a mãe dele era uma virgem mãe, não é? E foi anunciado que ele nasceria. E aí um rei Usurpa toma o poder na Índia na época, né? Que Madura era o esposo da mãe de Krishna. E aí é dito para esse rei que o 8º filho daquela mulher, né, vai matá-lo. Aí então o que ele faz? Ele toma o poder, aprisiona a mãe de Krishna, aprisiona o pai de Krishna, e aí todos os filhos que ela gera são entregues a ele e ele os mata. Muito parecido com a questão de Herodes, que manda matar as crianças, né? E o 8º filho dela sobrevive e o 8º é Krishna. Né? E Krishna veio para transformar o mundo, né? Assim como veio Jesus, como veio Orfeu, como veio Moisés, como veio Maomé e como veio tantos outros, e como vai vir, segundo todas essas tradições, do fim do ciclo, que é Maitreya, que tem a ver inclusive com Jesus, né? Que a gente conversa logo em seguida. Muito bem, mais uma perguntinha, Jorge, que eu também tenho curiosidade de saber. Como é que o Natal chegou à América? Foram os nossos descobridores, Colombo lá para cima e Pedro Álvares Cabral capa baixa? Como é que... O Natal, ele veio assim, enquanto o Natal ele veio junto com os colonizadores espanhóis, no caso, né? Lá com a fundação lá da América do Norte, né? Então isso foi com os colonizadores também. Mas era uma coisa assim mais ou menos incipiente ainda, né? Agora, daí isso toma força quando o simbolismo associado ao Natal começa, então, a ser colocado no dia a dia. Por exemplo, a árvore de Natal.
né? Então tem a árvore de Natal verde com as bolinhas vermelhas. A árvore de Natal, ela já era uma coisa usada pelos druidas, não com relação ao Natal, com o nome Natal, né? Mas usavam o carvalho, que era um ser ancestral, né? E está ligado ao Muni do reino mineral, que é um Buda. E os sacerdotes druidas então enfeitavam o carvalho com frutas pintadas de dourado, né? Só que daí isso é uma tradição ainda mais antiga, porque a árvore verde e vermelha representa Forrati e Kundalini. Por exemplo, você está vestindo vermelho, né? E nós temos aqui a árvore verde, Forrati e Kundalini. As duas energias básicas responsáveis por manifestar a própria existência no universo. E a árvore, né? Ela tem a ver com a árvore dos Kumamaras, a árvore dos Kabiris, onde assim, a árvore verde que representa a própria existência, e cada bola dourada na árvore é um ser que veio para restabelecer o bom andar da lei entre os homens. Então, Jesus o que é? Jesus é uma bola dourada na árvore. Só que toda árvore verde com várias bolas douradas, né, ela tem uma estrela dourada. Essa estrela é o último da gênese, né, da memoriz de Jesus que se manifesta no final do ciclo. Mas então uma árvore de Natal é carregadíssima de simbolismo. Esqueçam as bolas, olha o simbolismo. Não, é algo de que mais transcendental existe. É a própria história da interação entre humano e divino, né? Aí depois aí começa assim, século X, XII, por aí, a se enfeitar árvores com tiras de papel e tal na região da Europa, né? Depois isso vem para a América do Norte, para os Estados Unidos, através dos imigrantes alemães, né? E aí isso se difunde, né? Essa questão da árvore, essa coisa assim. E aí junto vem, então se atribui a questão do presépio, né? Como se fosse São Francisco de Assis que tivesse criado pela primeira vez o presépio. Mas não, o presépio tem a ver com uma tradição que remonta ao próprio início da raça, que é a questão do vak, da vaca, do que é o verbo, o logo solar, né? O apta, né? Que é o lugar onde está o Sol, Hélios Actalaia, que é o Buda do ciclo. Então isso tudo foi sendo juntado e foi criado o presépio, a árvore, a bola vermelha, a bola amarela, a estrelinha em cima, os anjos anunciadores no entorno. O que são os anjos anunciadores? Os yokanãs que anunciam as bolas amarelas. Um exemplo de um yokanã, João Batista. Né? Então isso daí veio para o Ocidente, mas ainda não era muito difundido. Aí se criou a questão do Papai Noel, né? Papai Noel existiu de verdade, né? A criatura que deu origem ao Papai Noel, né? Então, foi São Nicolau, é esse? Na verdade era Nicolau Taumaturgo, ele era bispo de Mira, né? Na época da Igreja Romana Oriental na Turquia, o que é hoje a Turquia, né? E ele era um bispo muito abastado, como eram todos os da Igreja Romana antigamente, né? Só que ele cuidava muito das crianças, gostava muito de crianças, e ele dava de presente, dava ouro, né? Dava moedas de ouro, né? Em saquinhos para as crianças, e ele era tido como santo. Depois da morte dele, então a igreja o transformou em santo. Aí a igreja transformou 25 de dezembro no dia de São Nicolau. Aí então foi associada à questão da igreja o Nicolau. Quando esse rito, essa lenda se espalhou daí para a Itália, para a Grécia, né? E aí depois isso evoluiu para os Estados Unidos, né? Para a América do Norte, né? Onde tudo se popularizou, por volta do século XVIII. E aí então um professor de grego, ele escreveu uma fábula para os filhos, né? Um conto para os filhos, e aí ele narra o Papai Noel, né? Santa Claus, como um duende com roupa vermelha e com renas, não sei o que e tal. E pronto, explodiu o mito do Papai Noel. Depois aí a questão da roupa, né? Então, em 1866, um cartunista, né, que escrevia para um grande magazine americano, ele fez uma campanha pintando o Papai Noel com as roupas que ele tem exatamente hoje, e esse mito se difundiu no mundo inteiro. E as más línguas dizendo que o Papai Noel foi invenção na época da Coca-Cola. Olha aqui. A primeira campanha da Coca que usou o Papai Noel foi em 1930, mas antes, né, a Colgate já tinha feito, várias outras empresas americanas já tinham feito campanhas a nível mundial com o Papai Noel, e a Coca veio bem depois. Não já viu. Ok, amigos, tá interessante? Pois é, vai melhorar ainda. Vamos para nosso intervalo e já voltamos. Muito bem, amigos, estamos de retorno, entrevistando Jorge Antônio Ouro. E
Nosso objetivo neste programa dedicado ao Natal é dar o maior número possível de informações históricas e ocultas sobre as verdadeiras origens do Natal, que, como vocês devem estar surpresos de ouvir, o Natal não é coisa específica do cristianismo. O Natal é anterior ao cristianismo, o que não invalida o nosso Natal cristão. Vejam bem onde nós queremos chegar. Mas o importante, pela minha maneira de pensar, não é nem se o Natal começou com Cristo ou começou antes de Cristo. O importante é o que a gente sente durante a época do Natal. O que é que vocês sentem? Vocês sentem o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito cristão, ou vocês sentem uma vontade desgraçada de ganhar presentes, de tomar muita cerveja, muito vinho, muito champanhe, muito uísque e comer, comer, comer e comer? Aí vai do foro íntimo de cada um. Nessa seara eu não me meto e eu respeito a decisão de vocês. Mas vamos falar um pouco mais sobre a parte oculta do Natal, e para isso nada melhor do que o nosso convidado, meu amigo particular, Jorge Antônio Ouro. Bom, Jorge, veja bem, eu estou até sentindo o cheiro de queimar aqui no estúdio, porque está todo mundo fundindo a cabeça com tanta informação que você já passou. Mas já sabemos que a origem do Natal, sabemos que é uma origem muito antiga que se perde na noite dos tempos. Já sabemos de onde vem a árvore de Natal, de onde e qual o significado do presépio, né? O Papai Noel também. Uma coisa eu sabia, que o Papai Noel não era brasileiro, porque se fosse brasileiro, o Papai Noel vinha com uma prancha de surf, uma bermuda, e não vinha com aquela barba enorme, né? Porque com o calor que faz aqui no Natal, faz favor, né? É porque quando quando eles criaram aquela lenda nos Estados Unidos com relação ao Papai Noel, ele disse que o Papai Noel vinha da época da região da Lapônia, né? E aí até onde vem a questão dele descer pela chaminé, porque lá na Lapônia então, eles usam iglus, né? E eles entram por buraco nos iglus, então de onde ele vir pela chaminé. Mas a roupa dele é inapropriada para os nossos costumes, Com né? certeza. Os Papai Noel, assim, E as nossas chaminés não são tão largas assim, né? Poxa, no máximo uma chaminézinha de churrasqueira. Então, olha lá, já viu. Agora, na época do Natal também se festeja, pasme, mais na Argentina do que aqui, o Dia de Reis, né? Os Reis Magos. E veja, os Reis Magos, poxa, eles eram magos, mas magos de fazer mágica? De tirar coelhinho de cartola? Ou eles eram magos tenebrosos, daqueles de fazer sopa de orelha de morcego e rabo de lagartixa? Me conta um pouco sobre esses Reis Magos, dentro da história realmente, e que tipo de magia eles faziam, Jorge? Tá. Então, a questão dos Reis Magos, ela iniciou com essa lenda, né? Que 3 vezes vieram se apresentar perante Jesus para trazer presentes a ele, né? Inclusive, eles foram guiados pela estrela, por uma estrela, né? Que os levou até a ponte de Jesus. Então, inclusive na China, o nascimento de Jesus, ele é tido como em 5DC, né? Porque, segundo a astrologia chinesa, somente nessa época aconteceu um fenômeno astrológico tal que se justificaria como sendo a estrela que levou até Jesus, né? E a questão daí do Dia do Rei ser celebrado em 6 de janeiro, é porque diz que daí no caminho dos reis até Jesus, eles pararam em determinado lugar para pedir água para uma mulher que se chamava Bifana, né? E ela se recusou a dar água para eles, né, que não os conhecia, eles foram embora, e aí depois ela se arrependeu e passa o resto da vida procurando por eles para dar água, né? E então de onde vem o nome da Epifania, que é a festa do dia 6, vem o nome da mulher que não quis dar água para eles, que é uma lenda, né? Mas então os 3 reis, né,
Na tradição é Belchior, Melchior e Baltazar. Baltazar e Gaspar, né? Gaspar, Gaspar, Baltazar e Belchior, né? O nome deles, então, é Bidissareia, Baltazar, Senhor dos Reis, Miliquior, né? Senhor da Luz, e Gataspa, o Branco, né? Então, disse que um representa o próprio Melquisedeque, o próprio Rei do Mundo, o próprio Supremo Arquiteto do Universo, se apresentando a Jesus, e os outros dois colunas, J e B. Um trouxe ouro, Melchior, um trouxe incenso, Baltazar, e um trouxe mirra, Gaspar. Trazendo ouro, dava a Jesus o reconhecimento de realeza. Trazendo incenso, dava a Jesus o reconhecimento de sacerdote. E trazendo mirra, dava a ele o status de profeta, né? E quem trouxe a mirra para ele foi o próprio Rei do Mundo, né? Aí, esses três, né, dizem que eles representavam, então, as três raças que existiam antigamente, né? Então ele deveria ser um branco, um negro e um vermelho, representando a raça ária, semita, né? A raça atlante, que é o vermelho, o índio, e o lemuriano, que é o negro, né? Isso popularmente é o que se diz, né? Mas, na verdade, e também se diz que como eles tendo vindo de uma região chamada Etiópia. Só que Etiópia, na época em grego, significa o país dos que tem a cara queimada. Então, antigamente, para a Europa, que é para a parte de cima, todo mundo que fosse negro ou que não fosse branco seria da Etiópia, né? Só que, e aí por que chamam eles de três reis magos, né? Reis porque na Bíblia dizia que os reis se curvariam a Jesus, né? E mago, não de mago, mas é porque magoi, que é um termo grego para designar sacerdote, era aplicado a eles. Então, eram três sacerdotes, né, que vieram prestar homenagem a Jesus. Sacerdotes do Altíssimo. Que Altíssimo? Melquisedeque. Tem na Bíblia, né, Hebreus 7, de 1 a 3, onde diz Melquisedeque, aquele que não tem princípio nem fim dos dias, e segundo o qual o próprio Jesus era sacerdote. Então, Jesus era sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, esses vieram, né, prestar homenagem a Jesus. A origem deles, coisa muito interessante. Então, é dito como realmente vindo da Etiópia, hoje que se conhece, né? A Etiópia antiga era a Abissínia, né? E tem uma coisa muito interessante aí, que é o seguinte: então esses três reis vieram anunciar Jesus, né? Vieram dar a ele o status que ele merecia, né? Tem a ver com um fato muito recente da história humana agora, que é a questão dos Rastafaris. Rastafari, todo mundo sabe o que é, né? Aquele pessoal, aquele movimento que se iniciou na Jamaica, o pessoal usa cabelo comprido, todo arrumadinho com os dreads, né? Uhum. E toca aquela música lá, o reggae, aquela coisa toda. Então esse é o aspecto mundano do Rastafari, né? Rastafari é uma religião. Eles seguem a Jah, J-A-H, que é o Deus único e verdadeiro, não é? E havia uma lenda que em determinada época da atualidade nasceria um rei negro, divino, que viria resgatar a questão do negro no mundo inteiro, né? E aí em 1930 foi coroado um rei na Etiópia, né? Haile Selassie. Só que é o seguinte, o nome de Haile Selassie, que nasceu em 1883, era, o nome de família dele era Tafari Makonnen. E em etíope, em abissínio, Ras é um título nobiliárquico, então significa duque ou príncipe. Então, Haile Selassie de berço era Ras, príncipe, Tafari Makonnen, Rastafari. Aí criaram a religião Rastafari, né? Porque o Haile Selassie deveria ser o Deus, né, da religião deles, que libertaria a questão dos negros, né? Mas veja como é interessante. Em 1883 ele nasce, né? Só que ele vem do mesmo lugar que vieram os reis magos da Abissínia, né? E ele veio com a mesma função que eles tiveram. Eles vieram como iocanãs, anunciadores do novo rei, que na época era Jesus, que queria resgatar a questão humana. E a Haile Selassie nasce junto com outros 6 para preparar um processo para o que seria o seguinte, que é o Buda branco do Ocidente, né?
Olha, essa realmente é difundir É para os ver arames. como a questão, assim, dita... Ligar os Rastafares, o reggae, aos três reis magos, meu Deus, eu acho que os telespectadores estão bastante surpreendidos com isso. Eu mesmo estou, caramba, nunca pensei. Agora, quando eu ouvi reggae, eu já vou ouvir com mais respeito. Né? Porque, poxa, E a religião Rastafari, então, eles não cortam o cabelo, não comem carne, adoram um Deus único, né? É um culto solar, né? Logicamente que daí a questão da musicalidade e tal, mas é nuance do próprio povo, né? sim, isso Mas não invalida. Inclusive se dizia à época, né, que os três reis magos, eles teriam vindo de um país chamado o país do Prestes João. Prestes João. Todos os templários procuraram esse país do Prestes João, porque seria o lugar que teria a ver com a tradição do Graal, né, a tradição de Salomão, de Sabá, né, e hoje na Etiópia ainda há sacerdotes que dizem que realmente esteve na Etiópia, na Abissínia, né, à época, não só, né, o Santo Graal, como a Arca da Aliança. Né, e há muitos judeus etíopes, né, então tem toda uma tradição oculta ligada à questão da Abissínia. aquela região anteriormente não foi a terra onde reinou a rainha de Sabá? Sim, lógico, era exatamente. Tanto é que se diz que o rei Salomão, né, da tradição maçônica, da tradição hebraica, ele esteve com a rainha de Sabá e ele gerou toda uma linhagem real, né, de seres que foram os reis etíopes até Haile Selassie, que era o, não sei qual é, 350 e poucos na ordem de descendência lá do Salomão e da rainha de Sabá. Então, forçando um pouco a barra, sem querer entrar em anátemas, poderíamos dizer que os Rastafaris são descendentes do rei Salomão com... Não. O Haile Selassie, sim. Sim, o Haile Selassie. Ele era o Rastafari Makone I, né? Aí, em função dele, se criou a religião Rastafari, adorando ele como que iria libertar a humanidade. Ah, bom. E ele veio com a função de libertar, porque ele e mais 6 iguais a ele, iguais em trabalho, 6 pares, mas em outros países, nasceram para preparar um advento. E o ser ao qual eles vieram anunciar, nasceu em 1883 também. Né? Mas esse seria um outro assunto. Né? E esse ser já foi embora há muito tempo? Não, ele ainda está em, Ainda está por aqui? tá em função. Nossa Senhora. Nós precisamos, em outra ocasião, como você bem disse, precisamos botar isso para fora, porque, caramba. Não, para assim, a gente voltando à questão do simbolismo do Natal, né, para ver que essa questão do Natal, né, é uma coisa que rege a relação entre o humano e o divino, e não é mística, não é mítica, faz parte do nosso dia a dia. Né? É que se perde a origem das coisas. Né? Muito bem. Amigos, vamos para mais um intervalo, mas aguardem, ainda temos novidades. Ok, amigos, estamos no último bloco do nosso programa, entrevistando o nosso convidado especial, Jorge Antônio Ouro, e estamos falando sobre o espírito do Natal. Bem, neste último bloco, temos uma coisa importante para dizer. É que, na mística, sabe-se que cada era tem um avatar. E o que é um avatar? Bom, Jesus Cristo, sem dúvida alguma, foi um avatar. E são seres muito especiais que vêm para dar, digamos, tocar a trombeta de uma nova era, de uma nova idade na Terra, no planeta e nos habitantes, na humanidade. A própria tradição maia, que tem o seu calendário especial, e nós citamos isso porque é algo que está para acontecer muito próximo, de acordo com a tradição maia, fala um pouco sobre essa questão do advento de um novo avatar. Então, ninguém melhor para explicar isso do que o nosso amigo Jorge aqui. Jorge, me explica esse negócio
da missão maia, porque essa com certeza é de enrolar os arames de qualquer cristão. Vamos lá. De qualquer criatura humana. Qualquer criatura humana. Então, assim, dentro da gênese humana, né, então a gente teve a gênese da Lemúria, né, depois tivemos a gênese Atlante, aí tivemos os pós-Atlantes, né, quem são os pós-Atlantes? Os hindus, os egípcios, né, então, assim, inclusive toda aquela região ali do Egito, as pirâmides foram construídas ainda durante a Atlântida, a Esfinge, ela existe antes da própria Atlântida, e aí, então depois aqui pro lado do Oriente, do Ocidente, então, todos os povos indígenas, né, aí maias, astecas, toltecas, quixus ou quixés, os aimorés, todos eles, né, são descendentes dos maias. Então, mas quem deteve o conhecimento astrológico, conhecimento, né, puro da Atlântida, né, foram lá os egípcios no braço e do lado de cá os maias e também os astecas. E uma coisa que sempre intrigou a questão dos estudiosos com relação à cultura maia é que os maias, eles têm um calendário com eventos que aconteceram durante milhões de anos, não é? Só que para os maias a época deles começou em 3147 a.C., é o primeiro dia do calendário deles, e termina em 2012 da nossa era, daqui a 6 anos. Como isso? Uma civilização que derivou diretamente da Atlântida e que tem relatos de eventos de milhões de anos, por que o calendário deles é de 3147 a 2012? Aí, assim, Krishna é dado como morto mais ou menos nessa época, 3112, 3100, mais ou menos nessa região, nessa época onde começa a contagem dos maias. E veja que acontecimentos completamente distintos, né? Os maias do lado de cá e os hindus, né, lá do outro lado. E aí diz que quando Krishna morreu, se encerrou uma era e começou uma era de dureza, uma era de pedreira para a humanidade. Né? Então, e que no final dessa era difícil para a humanidade, né, essa Kali Yuga humana, então iniciaria uma nova era humana, Satya Yuga, a era de ouro, né, onde a felicidade divina já estaria mesclada com a felicidade humana e uma nova realidade estaria estabelecida para a Terra, onde o humano estaria divinizado e o divino humanizado, quer dizer, humano e divino convivendo conscientemente, não mais sendo necessário que a cada período tivesse que vir uma bola amarela para a árvore de Natal. Inclusive, na tradição, Krishna fala para Arjuna, toda vez ao lado que Dharma, que é a lei, declina, e a Dharma, que é a não lei, se levanta, eu me manifesto para a preservação da lei e para colocar as coisas em ordem, né? Então, isso ciclicamente. Então, coincidentemente, o calendário dos maias inicia onde termina a história de Krishna, ou por volta de. Pressupõe-se, então, que em 2012, um novo evento desse estaria para acontecer. Caramba. Talvez seja por isso que tem tantas profecias de diversas origens, feitas por diversas pessoas, místicos, não místicos, oportunistas e tudo, que falam especificamente em 2012. E se não me engano também, aquela teoria do Argüello, do encantamento del sueño, não sei se você... eles falam da astrologia maia, aquela coisa toda, eles citam 2012 como o início de uma nova era. 2012 é tido assim por todos que cultuam, né, essa questão do oculto, do trabalhar a parte da gênese mental como um marco, só que o pessoal pensa que é o fim do mundo, não é? O pessoal está achando que, vamos encher a cara porque está vindo um cometa aí na nossa direção e vai liquidar com tudo e com todos. Mas não é isso. Não, é o fim de uma era, que assim, a coisa toda, ela volta ao seu eixo original, que é Dharma, né? Dharma é a lei, a gente vive hoje em Adharma, né? Contra a lei. Contra a lei. Exatamente. Muito bem. Amigo, já que estamos em pleno espírito natalino, e já como um bom Papai Noel moderno, você não deu presentes materiais, mas deu presentes para o pessoal pensar e entrar no espírito real do Natal, eu gostaria que você aproveitasse os minutos aqui que nós ainda temos
aqui no nosso programa para você deixar a sua mensagem de Natal. O que é que você me diz? Muito bem. Primeiro, desejar a todos um excelente Natal, né? E depois, assim, como hoje no Ocidente se cultua, né? É a questão de Jesus, né? O Joshua Ben Pandira, né? J e B, Jerusalém, Belém, coluna J e coluna B da maçonaria, Ginana e Bhakti, que é amor e conhecimento. Então vamos tentar colocar em prática no dia a dia o que são essas duas colunas, que é o cérebro e o coração funcionando junto, o amor e o conhecimento funcionando junto. E Jesus, ele era tido, né? Então, quando os três reis magos vieram trazer para ele ouro, incenso e mirra, é para saudá-lo como se fosse Senhor dos Três Mundos, Maitreya. E Jesus era um aspecto do que seria esse Maitreya. Então, cada um pode agir como se fosse Maitreya de si mesmo e dar conta e pensar não só no físico, não só no astral ou na alma, e pensar assim, pô, que legal fazer coisas que me deixem de alto astral e tal, mas e também na questão do espírito. Né? Mas não como uma retórica, né? Senão, discutir um pouquinho, daqui a pouquinho pensar em acabar com alguém, não. Seriamente, né? Porque se cada um de nós levar a sério e pensar um pouquinho no entorno, entender como as coisas realmente funcionam, ter paciência, primeiro com seus próprios seres invisíveis, seus erros, que se apresentam a cada um de nós para serem resolvidos, depois ter paciência com o entorno, e o entorno é o próprio gênero humano, cada um de nós passa pelo processo de ungido que passou Agni, pelo processo de Cristo que passou Joshua Ben Pandira, e se transforma em um iluminado, sendo o seu próprio Deus consciente. Em cada um de nós sendo nosso próprio Deus consciente, a divindade em nós se manifesta. Em a divindade em nós se manifestando, se traz imediatamente para a Terra, para a humanidade, a Satya Yuga, a idade do ouro, a idade da felicidade, onde a riqueza, a felicidade, a harmonia, a paz e o conhecimento absoluto faz parte do dia a dia. Então, o que eu posso desejar para vocês é que tenham um feliz Natal, com muita saúde, muita consciência, muita paz e muita tranquilidade. Bonito, legal. Olha, é uma senhora de uma mensagem. Bom, então agora me cabe começar a encerrar o nosso programa, esse programa dedicado ao Natal. E eu vou dar uma daqueles de Salomão, uma martelada no prego, outra martelada no dedo, né? Então, para aqueles que foram tocados pelas sábias palavras do nosso amigo Jorge Antônio Ouro, pensem no Natal, independente de crença, independente de raça, independente de política, independente de status econômico e independente de qualquer coisa que seja limitadora. Pensem no Natal como uma ocasião dada pela própria natureza e pelo tempo para vocês fazerem uma reflexão, uma introspecção e verifiquem o real sentido do Natal. Mas se para vocês tudo isso é baboseira, e eu respeito os que pensam assim, e que não é nada disso, então, querendo ser agradável a vocês, eu entro dentro da propaganda oficial do Natal. Vocês querem um Natal feliz? Então vocês são obrigados a gastar o 13º salário comprando nas casas A, B, C ou D, não vamos citar nomes, porque todas elas garantem um Natal feliz desde que vocês comprem, comprem, comprem. E se vocês não tiverem dinheiro para comprar, não tem problema, tem crediário, metam-se em dívidas tranquilamente, porque o espírito natalino vai dar um jeito. O Papai Noel está aí mesmo, para arranjar dinheiro para vocês pagarem o resto do ano as dívidas que vocês contraíram no Natal. Bom, e também se você disser, não, mas Natal não é presente, Natal é para a gente encher a cara e encher a barriga de comida. Tá, muito legal, concordo, né? Então eu desejo litros e litros de bebidas refrigerantes ou bebidas alcoólicas e também desejo que vocês comam tudo aquilo que faz mal ao fígado. E depois disso, vocês tomem bastante Figatil.
Os médicos estão aí para resolver vocês. Façam o Natal dos médicos. Brincadeiras à parte, eu espero que este Natal seja muito feliz para vocês por qualquer linha de pensamento que vocês tenham. Jorge, muito obrigado por tua presença. Obrigado a você, obrigado a todos, sejam felizes. Feliz Natal para você. Para você também. E amigos, paz, muita paz para vocês no dia que comemora o nascimento de Cristo. Meu abraço.